No nosso 5º aniversário de casamento, decidi surpreender minha esposa com um presente que a deixaria sem palavras, um cruzeiro luxuoso para o Caribe. O brilho nos olhos dela ao falar do oceano foi o suficiente para me convencer de que esse era o presente perfeito. Ela amava o mar, e eu adorava vê-la feliz. Imaginava nós dois nos reconectando no convés sob as estrelas, o tipo de gesto romântico que nosso casamento precisava após anos de rotina. Comprei os bilhetes em segredo, planejando revelá-los durante um jantar tranquilo e íntimo no restaurante favorito dela. À medida que o dia se aproximava, minha empolgação era palpável. No entanto, uma sensação incômoda começou a me perturbar. Ultimamente, ela vinha chegando para casa tarde do trabalho, suas desculpas frágeis e ensaiadas. Tentei ignorar isso como prazos de projetos, mas a frequência me deixava inquieto. Movido por uma mistura de desconfiança e a desesperada esperança de que eu estivesse errado, contratei um detetive particular. Parecia uma traição, questionar a lealdade dela assim, mas eu precisava de tranquilidade. O detetive foi eficiente e discreto. Em uma semana, ele voltou com uma notícia que destruiu meu mundo e minha esposa estava tendo um caso com um colega de trabalho. A prova era inegável, fotos, com data e hora, mostrando-os rindo juntos, muito perto, muito pessoais. Fiquei furioso. A raiva me consumia, uma chama abrasadora que parecia queimar de dentro para fora. Não conseguia pensar com clareza, queria confrontá-la, gritar, fazer com que sentisse a dor que me causou. Pior, fantasiava em confrontar ele, soltando minha raiva com os punhos. Essa raiva se tornou um segredo aberto entre nossos amigos e familiares. Todos sabiam da minha fúria, do meu coração despedaçado e da minha sede de retribuição. Então, o impensável aconteceu. Acordei uma manhã com o som do nosso interfone tocando incessantemente. Saindo da cama, abri a porta e me deparei com uma visão horrível, seu amante, frio e sem vida, deitado na nossa porta. Seus olhos encaravam o céu cinza, com uma expressão de surpresa eternamente gravada em seu rosto. O lamento das sirenes da polícia preenchia o ar, aproximando-se. Minha mente disparou, se isso era uma armadilha, uma armação. Alguém estava usando minha indignação pública para me incriminar por um assassinato. Eu precisava agir rápido. A polícia chegou, com rostos sérios e suspeitos. Precisamos conversar, senhor. Você pode explicar por que o amante da sua esposa estaria morto na sua porta? Perguntou um dos oficiais, com seu caderno em mãos. Eu sabia que precisava ser inteligente. Ouça, não vou mentir. Eu o odiava, e não sinto falta de que ele esteja fora de cena, mas não o matei. Você tem que acreditar em mim. Alguém está tentando me incriminar. A investigação foi intensa e minuciosa. Minha vida se tornou uma série de interrogatórios e acusações sussurradas. Mas durante a busca pelo verdadeiro assassino, uma verdade chocante surgiu. O detetive que eu havia contratado continuou investigando a meu pedido, e o que ele encontrou era inimaginável. Era minha esposa, se ela havia orquestrado tudo. Ela matou o amante, talvez temendo que ele a deixasse ou expusesse o caso deles, e então armou o cenário para me incriminar. Quando confrontada, ela desabou. A confissão era uma mistura de lágrimas e verdades duras e frias. A realização me atingiu como um soco no estômago. Ela não era a mulher que eu havia casado, era uma estranha, capaz de assassinato e engano. Senti-me traído de forma irreparável. Meu casamento, uma vez uma fonte de alegria, havia se transformado em um pesadelo. Fiz uma promessa de então destruir a vida dela, assim como ela tentará destruir a minha. O divórcio foi amargo e rápido. Eu garanti que ela perdesse tudo, deixando-a enfrentar as consequências de suas ações sozinha. Enquanto me afastava do tribunal, a finalização do nosso divórcio ecoando em meu coração, eu sabia que nunca haveria novamente. O amor que um dia senti havia se dissipado, substituído por uma vitória vazia. Minha vida estava para sempre mudada, mas eu estava livre de sua teia de mentiras, pronto para reconstruir e encontrar paz longe da sombra de sua traição. As semanas seguintes à minha descoberta foram uma névoa de encontros clandestinos e telefonemas sussurrados. Minha mente girava com os detalhes sombrios do caso,
cada pedaço de evidência um golpe em meu coração. Apesar da turbulência, concentrei-me em um único objetivo: reunir provas suficientes para confrontá-la sem qualquer dúvida. Certa noite, enquanto o sol se punha em uma chama ardente no horizonte da cidade, decidi que era hora de confrontá-la. Minhas mãos tremiam enquanto eu organizava as fotografias na mesa de jantar, aquelas que a mostravam com ele, rindo, tocando, traindo. A mesa de jantar, antes destinada a uma celebração da nossa união, agora servia como palco para sua dissolução. Ela entrou, seu rosto cansado de mais uma longa jornada no escritório. Observei sua reação quando seus olhos pegaram a disposição das fotografias comprometedores. Sua bolsa escorregou de seu ombro, batendo contra o chão de madeira. O que é isso? Sua voz era uma mistura de desafio e choque. Isso? Fiz um gesto para as fotos com uma risada amarga. É o fim de nós, é isso que é. Ela se moveu para pegar uma foto, suas mãos tremendo. Eu posso explicar, começou, mas eu a interrompi. Guarde isso. Já ouvi mentiras suficientes. O que eu quero saber é por quê. Por que ele? Por que isso? Por que qualquer coisa disso? Ela afundou em uma cadeira, seu rosto se desmanchando enquanto lutava para se recompor. Não foi planejado. Aconteceu. Nós estávamos trabalhando até tarde, e uma coisa levou a outra. Sinto muito. Sinto muito? Eu ri, sentindo uma risada vazia subir do meu peito. Sinto muito não chega nem perto do que você fez. Houve um longo e pesado silêncio. Então, com uma voz mal acima de um sussurro, ela disse: "E nunca quis te machucar." Mas você machucou, eu disse, as palavras frias e definitivas. E agora, estamos acabados. Falei sobre os bilhetes do cruzeiro, depois, sobre como planejava nos dar uma nova chance. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas era tarde demais para arrependimentos. Minha decisão estava tomada. No dia seguinte, entrei em contato com o detetive particular novamente. Preciso de algo mais concreto. Algo que prove que não foi apenas um caso, mas algo que ela planejou. Entendido, ele respondeu. Sua voz era firme, um porto seguro na tempestade da minha vida. Vou ver o que posso encontrar. Os dias se transformaram em noites, e cada tic-tac do relógio era um lembrete da traição. Então, tarde uma noite, o detetive ligou. Tenho algo que você precisa ver. É maior do que pensamos. Nos encontramos em um café mal iluminado no centro da cidade. Ele deslizou uma pasta pela mesa até mim. Dentro estavam extratos bancários, e-mails e mensagens de texto, provas de que o caso não era apenas físico, mas uma enganação premeditada. Ela havia alugado um apartamento para eles, um ninho de amor financiado por nossas economias conjuntas. Minha raiva retornou, mais feroz do que antes. Isso é tudo o que preciso para derrubá-la. Tenha cuidado, o detetive advertiu. A raiva pode ofuscar seu julgamento. Eu assenti, mas meu caminho estava claro. Usaria cada pedaço de evidência para arruiná-la, para fazê-la sentir a profundidade da minha traição. O processo de divórcio seria impiedoso. Ao deixar o café, o ar da noite parecia cortante contra minha pele. A cidade ao meu redor zumbia de vida, alheia ao drama se desenrolando em suas sombras. Mas para mim, a noite era escura e cheia de terrores, terrores que eu estava pronto para enfrentar de frente. As linhas de batalha estavam traçadas, e eu estava preparado para a guerra. Enquanto a luz da manhã filtrava-se pelas persianas, projetando longas sombras pela sala, eu me preparava para o que seria um dos confrontos mais desafiadores da minha vida. Hoje não era apenas sobre acusações, era sobre recuperar minha dignidade e preparar o palco para minha vingança final. Arrumei as evidências comprometedoras meticulosamente na mesa da sala de estar, dos extratos bancários, os e-mails, as mensagens de texto, todos espalhados como os pedaços de uma confiança quebrada. Meu coração batia com uma mistura de temor e determinação ao ouvir as chaves dela tilintando na porta. Ela entrou, seu rosto pálido ao ver a arrumação. O que é isso? Sua voz tremia, mal escondendo seu pânico.
Isto é a verdade, disse firmemente, avançando em direção à mesa para pegar um extrato bancário. Explique este apartamento que você alugou com nossas economias. Foi outro erro, ou apenas parte do caso? Ela hesitou, seus olhos se voltando para a porta como se considerasse a fuga. Não foi assim. Era só um lugar para pensar, para me afastar. Um lugar para pensar? Com ele? Minha voz se elevou, a raiva borbulhando à superfície. Você está planejando isso há meses. Eu estava confusa, ela exclamou, sua voz quebrando. Eu não sabia como acabar com isso. Eu não queria te machucar. Você deveria ter pensado nisso antes, contra-argumentei friamente. E agora, você vai pagar pelo que fez. Os olhos dela se arregalaram de medo. O que você quer dizer? O que você vai fazer? Primeiro, todos saberão a verdade. Peguei meu telefone e comecei a discar. A mão dela se estendeu, tentando agarrá-lo, mas eu me afastei. Não, você não pode parar isso. O telefone tocou, e uma voz atendeu do outro lado. Alô? Mãe, pai, comecei, minha voz firme apesar do caos em meu coração. Preciso que vocês saibam algo sobre ela. Fiz uma pausa, dando a ela um momento para absorver a gravidade da situação. Ela tem me traído. Enviei as evidências para vocês. Não, por favor. Ela estava implorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. É tarde demais para lágrimas, eu disse, interrompendo-a, você fez sua escolha, e agora eu estou fazendo a minha. A ligação terminou, e a sala caiu em silêncio, exceto pelos soluços dela. Olhei para ela, realmente olhei, e vi não a mulher com quem me casei, mas uma estranha que me traiu da maneira mais profunda possível. O divórcio será protocolado hoje, anunciei, minha voz resoluta. E eu vou garantir que você saia sem nada. Não um único centavo do meu dinheiro, sem simpatia, nada. Ela desabou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Como chegamos a isso? Ela sussurrou. Você trouxe isso aqui, respondi, meu tom desprovido de calor. Eu confiei em você, e você me quebrou. Agora, eu farei o mesmo com você. Quando me virei para sair, a voz dela me deteve na porta. Sinto muito, de verdade. Não olhei para trás. Desculpas não mudam o que você fez. Saí para o ar fresco da manhã, o peso do confronto pesado em meus ombros. No entanto, havia uma fração de alívio cortando a turbulência. O caminho estava claro, e minha determinação era firme. Ela enfrentaria as consequências de suas ações, e eu garantiria que a justiça fosse feita, custasse o que custasse. Enquanto me afastava, o sol rompeu as nuvens, lançando luz sobre um novo capítulo da minha vida, onde eu estava livre de enganos, pronto para reconstruir e seguir em frente, sozinho, mas inquebrantável. Os dias se arrastaram após aquele confronto fatídico, cada um mais pesado que o anterior. Minha mente era um campo de batalha, uma guerra de emoções lutando entre a dor do coração partido e uma fome implacável por vingança. Analisei as evidências que havia reunido, me preparando para os procedimentos de divórcio que finalmente cortariam os últimos laços entre nós. Mas quanto mais pensava sobre isso, mais percebia que simplesmente levá-la ao tribunal não seria suficiente. Eu precisava fazê-la sentir as consequências de suas ações, fazê-la entender a dor que me causou. Eu não estava apenas lutando por mim, e eu estava lutando por cada momento que compartilhamos, cada promessa sussurrada transformada em cinzas. Certa noite, decidi fazer uma visita a ela, sabendo que estaria em casa sozinha. A viagem parecia surreal, cada quilômetro um passo mais próximo do acerto de contas que eu havia imaginado. Estacionei do lado de fora da nossa antiga casa compartilhada, o mesmo lugar onde nosso amor floresceu, agora manchado pela traição. Bati à porta, meu coração pulsando de expectativa. Ela abriu a porta, seu rosto uma máscara de desafio misturada com medo. O que você quer? Ela perguntou, sua voz cortante. Você sabe o que eu quero, respondi, entrando sem convite. Precisamos conversar. Eu não tenho nada a dizer a você, ela respondeu, cruzando os braços sobre o peito.
Mas eu podia ver as fissuras em sua bravata. Ela estava assustada. É aí que você se engana, disse, inclinando-me mais perto. Você tem muito a dizer, mas é covarde demais para admitir. Saia, ela exigiu, mas havia um tremor em sua voz. Não. Agarrei seu braço, segurando-a no lugar. Você tirou tudo de mim. Agora, vou te mostrar como é a traição. Tirei meu telefone e abri as mensagens que tinha salvo, os textos incriminadores, as fotos dela com ele e os extratos bancários detalhando o apartamento secreto que ela alugou. Você achou que poderia simplesmente me apagar da sua vida? Não. Você vai pagar por isso, e eu não vou parar até garantir que todos saibam que tipo de pessoa traiçoeira você é. Você não teria coragem, ela gritou, sua raiva cedendo lugar ao pânico. Você não tem ideia do que sou capaz, respondi, sentindo uma onda de adrenalina. Eu havia terminado de ser gentil. Dirigi-me ao laptop dela, o último resquício de nossa vida juntos ainda sobre a mesa. Vamos compartilhar isso com seus colegas de trabalho, que tal? Comecei a digitar furiosamente, anexando cada peça de evidência. Vamos ver como eles reagem quando souberem que sua funcionária estrela tem traído o marido. Não. Pare. Ela se lançou contra mim, mas eu facilmente desviei e continuei minha missão. Finalmente, pressionei enviar, e o e-mail navegou para o abismo digital, levando sua vergonha com ele. Está feito, disse, mantendo-me firme, deleitando-me com a satisfação de ver seu rosto cair. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz tremendo. Você também está arruinando sua própria vida. Isto é sobre você, não sobre mim, retorqui friamente. Você escolheu esse caminho. Você me fez de vilão na sua história. Nesse momento, algo mudou. Sua raiva se transformou em desespero. Eu posso consertar isso. Apenas me dê mais uma chance. Mais uma chance? Depois de tudo o que você fez? Eu ri, o som agudo e amargo. Você mostrou suas verdadeiras cores. Não há como voltar atrás. A campainha tocou, interrompendo nossa troca acalorada. Olhei para ela, um sorriso sarcástico nos lábios. Parece que seu pequeno segredo está prestes a vir à tona. Vamos ver quem está na porta. Ela correu para a porta, abrindo-a para revelar um grupo de nossos amigos em comum, seus rostos brilhando de excitação. Mas, no momento em que viram a expressão dela, seus sorrisos vacilaram. Oi. O que está acontecendo? Um deles perguntou, olhando entre nós. Apenas uma pequena conversa, respondi, recuando para permitir que vissem as evidências espalhadas pela mesa. O rosto dela ficou pálido, e ela olhou para mim, traição e raiva misturando-se em seus olhos. Seu bastardo, ela gritou, empurrando-se para passar pelos amigos. Você está arruinando minha vida. Aproximando-me, minha voz baixa e ameaçadora. Não, você fez isso sozinha. A atenção do grupo se voltou dela para mim, confusão estampada em seus rostos. Eu pude ver o momento em que começaram a entender a gravidade da situação. Isso é verdade? Um deles perguntou, olhando para as evidências espalhadas. Sim, e eu gritei, sentindo uma onda de poder. Ela tem mentido para todos vocês, assim como mentiu para mim. Eu posso explicar, ela gritou, sua voz agora um pedido desesperado. Foi apenas um erro. Mas eles já estavam se afastando, suas expressões endurecendo. A traição era muito recente, muito crua, e deixou um abismo que nunca poderia ser preenchido. Saia, disse um deles, seu tom frio. Você não é quem pensávamos que era. À medida que eles começaram a se afastar, senti uma sensação de finalização me invadir. Ela havia perdido tudo, seus amigos, seu casamento e, em breve, sua reputação. Quando me virei para sair, olhei para trás uma última vez, vendo a devastação estampada em seu rosto. A raiva dentro de mim piscou e se apagou, substituída por uma satisfação fria e dura. Afastei-me daquela casa, sentindo um peso se levantar dos meus ombros. Eu havia tomado minha revanche,
mas não era apenas sobre ela, era sobre recuperar minha vida, minha dignidade e meu futuro. Naquele momento, percebi a verdade que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente seguir em frente, deixando os traidores se afundarem em sua própria traição. E ao pisar sob a luz do sol brilhante, senti-me livre pela primeira vez em muito tempo, pronto para abraçar o que quer que viesse a seguir, sem ela.